Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês, espero que vocês estejam animados. Nossa aula hoje é de História. Sou a professora Deli e hoje vamos falar desses primeiros grupos humanos, como eles se formaram, dos nômades aos sedentários. Lembrando que os primeiros grupos humanos, eles tinham um modo de vida nômade, ou seja, eles se mudavam com frequência, eles não tinham moradia fixa, se mudavam de um canto para o outro, não tinha paradeiro certo de ficar toda hora ali, de maneira fixa. Com o desenvolvimento da agricultura e a domesticação de animais, essas populações elas passaram a se sedentarizar, ou seja, começaram a ter um local fixo, onde eles tinham que ficar, criar animais e plantar, praticar a agricultura ali. Vamos iniciar vendo um vídeo para vocês relembrarem um pouco sobre esses povos, nômades e sedentários. Tá bom? Acompanha comigo na telinha, vamos lá. Povos nômades e sedentários. Os primeiros seres humanos da nossa espécie eram nômades, ou seja, mudavam frequentemente de um lugar para o outro em busca de alimentos e água para sobreviver. A nossa espécie teve origem na África há cerca de 200 mil anos e foi se espalhando para os outros continentes, como a Europa, a Ásia, a Oceania e a América. O nomadismo é uma forma de vida que esteve presente nos grupos humanos, especialmente antes da Revolução Agrícola. É uma prática humana de grupos que, ao invés de viverem fixos em um só local, se espalhavam pelo território à procura de alimento. Sua caminhada girava em torno dos recursos naturais disponíveis. Quando esses se esgotavam, moviam-se para outros locais. Entre 1 milhão de anos a 10 mil anos antes de Cristo, a humanidade viveu de forma nômade. Embora se compreenda que não é possível definir uma relação hierárquica entre os grupos nômades e os grupos sedentários, é possível definir que, a partir da vida fixa, houve um aumento populacional, pois as vidas nômades são mais instáveis no acesso à alimentação. Assim, a pré-história foi um período de grande incidência do nomadismo. Os nômades viviam da caça de animais e da coleta de frutos da natureza. Porém, ao longo do tempo, homens e mulheres foram desenvolvendo diferentes técnicas para suas atividades. Desta forma, se inicialmente caçavam pequenos animais, com o desenvolvimento de novas técnicas e utensílios, passaram a caçar animais maiores, que auxiliavam na manutenção e sobrevivência do grupo. Em nossa sociedade atual, é comum o estabelecimento de juízo de valor em relação aos grupos nômades, entendendo-os como menos racionais e, portanto, menos evoluídos. Entretanto, é preciso questionar esta linha de pensamento que atribui o domínio da natureza, ou seja, o domínio da natureza pela atividade humana, como um marco da racionalidade humana. Ora, é preciso compreender que mesmo as sociedades nômades utilizavam de racionalidade para desenvolver técnicas de caça e coleta, desenvolver instrumentos e habilidades para sustento e convivência em grupo. Enfim, possuíam inteligência e raciocínio lógico. Então, vocês viram aí no vídeo um pouquinho sobre a sociedade nômades, e os sedentários. Então, com a sedentarização, foram criadas as primeiras aldeias e cidades. Então, para administrar essas cidades, foram formados sistemas de governo mais complexos, chamados estados. E aí a gente vê todo esse início até chegar ao sistema que a gente segue hoje. Vocês viram as técnicas que eles usavam, nesses primeiros anos aí. Técnicas de caça, onde eles faziam produção de roupa, vocês viram o fogo, viram vários instrumentos que eles faziam uso, esses primeiros povos aí, tá? Então, todo esse início da história, por isso que é importante nós estudarmos e nós compreender o início até nós chegarmos hoje. Os nômades eram um povo mais estável
Eles mudavam-se com frequência, não tinham um paradeiro certo, eles paravam onde tinham alimento, onde tinham frutos, coisas para eles se alimentarem ali, eles passavam tempo. Quando ele ficava escasso, né, faltava muito pouco, quase eles não encontravam, eles já iam em busca de alimento em outra região. E assim era um povo instável, né, não tinha um paradeiro fixo. É diferente do sedentarismo, né, por isso que deu início às primeiras cidades, aí, as primeiras aldeias. Com esse sistema de aldeia e cidade, foi necessário um novo sistema de governo para uma organização, né, organizar melhor esses espaços, esses grupos. Por isso que hoje em dia a gente tem uma forma de governo os estados, né, cada um tem um estado. Nós estamos estado do Acre, Amazonas, Porto Velho, depende do estado onde cada um segue, né, as diretrizes dos seus governantes, né, as leis, as determinações que ele segue, porque ele é responsável por aquele espaço ali geográfico que ele está seguindo. Então, é por isso que é importante o conhecimento desses primeiros grupos humanos para a gente ver o início, né, até chegar no modo de vida que segue hoje. Os nômades, ainda existem grupos hoje em dia também nômades na sociedade presente em nosso meio, tá? Vamos fazer uma atividade juntos, relembrando um pouco esse conteúdo aí. Essa atividade, ela fala o seguinte aqui, vamos só relembrar aqui comigo. As primeiras cidades de 9.000 a 4.000 anos, que a gente viu, ó, Egito, que é essa parte laranja aqui, as primeiras civilizações, e depois tem as primeiras cidades da Mesopotâmia, e também aqui na Índia e aqui na China, ó, os primeiros agrupamentos humanos. Esses primeiros agrupamentos humanos foram surgindo, né, a gente vê a parte aí ocidental, essa parte aí do continente, no Egito, na China, na Índia, e a gente vê esses primeiros agrupamentos aí. Para a gente passar para a próxima atividade, primeiro eu vou assistir um vídeo com vocês para a gente poder fazer essa atividade juntos, tá bom? Acompanha comigo aí na tela. Olá, e hoje vim aqui para conversar com vocês sobre um fato histórico muito importante. Nesse vídeo, pretendemos retomar o que aprendemos nas nossas aulas e avançar em novas descobertas. Em nossas aulas de história, conhecemos antigas civilizações e estudamos vestígios sobre suas formas de vida. Vimos que os vestígios apontam para a África como o local de onde vieram os primeiros humanos do mundo. Uau, que descoberta interessante! Estudamos também que uma das formas de interação dos primeiros agrupamentos humanos com a natureza foi para a obtenção de alimento. Esses grupos caçavam animais e coletavam frutos, raízes e sementes para se alimentar. A caça e a coleta eram praticadas no mesmo local por algum tempo, e isso fazia com que a oferta diminuísse, e assim, esses agrupamentos precisavam se mudar novamente. Você lembra qual é o nome desses grupos? Eram os nômades. Com o decorrer do tempo, os seres humanos construíram conhecimentos que permitiram a eles utilizar os instrumentos que a natureza lhes oferecia. Dessa maneira, passaram a se abrigar em cavernas ou a construir casas usando palha. Passaram a usar o couro e a pele dos animais para se aquecerem nos períodos de tempo frio. O tempo passou e os seres humanos se tornaram capazes de manusear o fogo e a polir instrumentos feitos com pedra. Nesse período houve um grande resfriamento na Terra e os seres humanos precisaram mudar seus hábitos, uma vez que os grandes animais que caçavam serviam como seu sustento e alimento estavam desaparecendo. Além disso, passaram a viver próximos a lagos e rios para garantir água para si e para a criação. E o que a agricultura tem a ver com essa história? A agricultura e a domesticação de animais possibilitaram a sedentarização dos povos. Sedentarismo? Mas o que é isso? Será que eles não praticavam atividades físicas? Na verdade, é o nome que damos aos grupos que pararam de viver como nômades
estabeleceram-se num lugar fixo e desenvolveram a agricultura e a criação de animais. Acredita-se que os seres humanos perceberam através da observação da natureza que era possível cultivar alimentos que eles coletavam. Assim, os primeiros alimentos cultivados surgiram. Cultivava-se uma variedade interessante de grãos, como ervilhas, trigo, cevada, lentilhas, ervilhas e produtos como linho. E você, acha que foi boa a ideia desses grupos viverem sedentários? Deixe a sua opinião e troque ideia com seus amigos e professores. Beijinhos e até a próxima! E você, acha legal a ideia deles se tornarem sedentários aí? Eu gostei. A ideia de ficar me mudando toda hora, eu acho que não ia ser legal, minha opinião. E você? Quando a gente vê a questão do nome de sedentarismo, quando a gente vê essa palavra hoje no dia a dia, você pensa logo naquela pessoa sedentária, tem que praticar exercício, tem que se movimentar. A gente escuta esse sentido também dessa palavra, né? Que tem também esse significado, né? A questão dele ficar parado. Nesse sentido, aqui em história, a gente está falando de um povo que tinha moradia fixa. Eles passaram a plantar alimentos, né, agricultura, a coletar, plantar sementes para poder colher e criavam animais. E isso se tornou um povo sedentário, é a sedentarização, como a gente fala, mas não nesse sentido dele ser sedentário, no que ele fazer um movimento, um exercício, tá? Tem esse sentido também. Quando a gente fala nesse sentido de sedentarismo, ou os nomes que ficavam se mudando com frequência. Então, a nossa aula fica por aqui para você entender direitinho esse termo do nômade e o sedentarismo. E na próxima aula eu vou fazer algumas atividades para você ver se você realmente compreendeu esse termo nômades e os sedentários, tá bom? Te aguardo na próxima aula, eu vou ficando por aqui, mas não esqueça de acessar a plataforma Educa para você ter acesso a essa aula. E te aguardo na próxima. Tchau, tchau.